Hoje nós vamos falar sobre o significado espiritual da crise. Nós vamos falar mais, ou talvez um pouco mais profundamente, das nossas crises pessoais. Mas nós também sabemos que as crises pessoais e as crises coletivas, elas estão interligadas. Toda vez que tem alguma crise fora de nós, também a gente pode se questionar qual é a crise que está acontecendo em nós, no nosso interno, não é? A gente olha fora e olha dentro, ao mesmo tempo. O pessoal diz muito que eu adoro essas 3 palavrinhas, ao mesmo tempo. Mas é ao mesmo tempo mesmo, não é? Tudo acontece ao mesmo tempo, não existe separatividade. Então, a crise é uma tentativa da ordem natural e cósmica do universo de proceder mudanças. Quando uma mudança não está sendo feita, seja ela dentro de nós, seja ela fora de nós, quando a ordem natural e cósmica do universo não está sendo organicamente vivenciada com consciência, aparece uma crise, não é? Então, a gente pode olhar para a crise como uma maravilha, porque a crise traz aquilo que a gente está vivendo, mas não sabe que está vivendo. Ela traz, ela traz assim, uma erupção daquilo que está. É como um vulcão, ele está lá quieto, né? Mas chega uma hora que ele pode soltar as suas lavas. E a gente pensa que as lavas não existem, porque elas não estão saindo. Só que elas estão lá dentro do vulcão. Então, a crise seria um movimento que a gente precisa de mudança e que a gente não está fazendo na nossa vida. A gente fala assim, mas eu quero mudar. Mas a gente não tem consciência do que mudar, como mudar, não é? Então, a gente sabe que está infeliz muitas vezes, mas não sabe o que, como, quando, de onde veio isso. Então, ela é uma tentativa do universo. A crise procura sacudir, olha os verbos, né? Eu adoro os verbos. Ela procura sacudir, como que chacoalhasse a gente. Ela procura sacudir velhas estruturas de equilíbrio que são baseadas em conclusões falsas, em negatividades. Então, quando a gente está numa crise, o que acontece com a gente? A gente não percebeu, as crises começam com pequeninas coisas. As crises não começam enormes, elas começam com pequenas questões que a gente não olhou, não é? Ela vem então sacudir aquilo que a gente não conseguiu olhar. São pequenas coisas. Por exemplo, num relacionamento, às vezes é uma fala atravessada, não é? Que acontece e a gente não se dá conta, ou a gente não consegue falar para outra pessoa, não consegue se expressar, ou é um sentimento, uma expressão do corpo que a gente não gostou. Isso é outra pequena crise que vai acontecendo. Eu estou falando do relacionamento, mas pode ser em qualquer área. Em qualquer área. São consciências que a gente não teve. Às vezes, um relacionamento, as pessoas falam assim, nossa, meu marido me traiu, minha mulher me traiu. Como? De repente, eu nunca percebi. É impossível ter acontecido isso. Porque a pessoa não foi percebendo alguns sinais de que aquele relacionamento não estava bom. Às vezes não é o que a pessoa fez, mas é que ela não fez. Ou alguma coisa que aconteceu, ou a expressão da pessoa. No trabalho, você não percebe uma fala, às vezes, de uma pessoa, de um chefe que está ali no seu trabalho.
E você não junta as coisas. De repente, você é chamada lá para o chefe e ele te demite. Você cai duro para trás. Você fala, como? Eu fui despedida, mas como que aconteceu isso comigo? Você não foi percebendo que ele foi falando, você está com o relatório atrasado, ou ele foi falando, você precisa melhorar a sua comunicação com as outras pessoas. Pequenas coisas que a gente não vai juntando. Então, a crise vem para sacudir essas velhas estruturas de equilíbrio que estão... Porque as coisas parecem que estão boas, né? Quando as pessoas falam, está tudo ótimo, eu ponho sempre 500 interrogações. Né? E também quando está... Não que a gente vá procurar as coisas, mas se está tudo que você percebe que parece que não tem nenhuma... Nada, não vibra, né? Eu gosto disso, a pessoa não vibra. É aquela paradeira, né? Ela fala, está tudo bem, está uma harmonia, né? Mas está numa paradeira, não está vibrando, né? Às vezes, quando está um falando, o outro falando, às vezes a gente tem muito medo dos conflitos, né? Todos nós temos. E a gente não percebe que, às vezes, um conflito, às vezes um confronto, uma revelação, pode mudar a energia daquela... e não vir uma crise grande. Porque se você conseguisse pegar a primeira crise lá no começo, possivelmente não teria uma grande crise. Então, a mudança é parte integrante da vida. Então, a mudança faz parte da vida. Se nós olharmos a natureza nos convida sempre para isso. Ela muda constantemente, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem essa mudança mais devagar, mas assim mesmo a gente vê mudança. Hoje eu estava andando pelas ruas de Campinas e quase pena que eu não estava com a minha máquina, né? Para tirar fotos. Tem umas árvores belíssimas, cor-de-rosas, né? Cheio de flores, a coisa mais linda. E eu tinha passado a semana passada nas mesmas ruas e ela não estava com essas flores. Então, ela mudou de uma semana para outra. E tinha flores no chão, era um tapete cor-de-rosa, né? Coisa mais linda. E a gente não percebe que mudou de uma semana para outra. Então, a vida, a mudança é parte integrante da vida. A gente vê isso na natureza, a gente vê isso quando você vai no mar. De repente, a maré está de um jeito, depois ela está de outro. Você vai à tarde, mudou a maré. Não é isso que a gente vê? Ou você não vê, por exemplo, as crianças crescerem, né? A gente olha para um bebê, daí um pouco já está maior, daqui um pouquinho já tem a minha idade. Então, você fala, nossa, já está com 40 anos. Você cai dura, né? Porque você não percebeu a mudança que aconteceu durante todo esse tempo. Não é verdade? Então, a vida, a mudança é parte integrante da vida. E nós ficamos estáticos, num equilíbrio, muitas vezes, porque fica mais ou menos equilibrado, então a gente fica confortável, mesmo num equilíbrio negativo. Não é? Então, a mudança é parte integrante da vida. E onde existe vida, volte um pouquinho, por favor. Onde existe vida, existe mudança permanente. Porque a vida é mudança permanente. Permanente quer dizer, a gente entrou aqui de um jeito, e no que a gente está aqui, já houve mudança. Você já entrou, você já viu outras pessoas, você entrou em contato com as outras pessoas, você olhou as outras pessoas, você conversou com a outra pessoa, ou você falou, ih, a sala está cheia, eu queria esse lugar aqui que ela sentou, né? Que a gente sempre quer um do outro, né? Ou a gente fala assim, não queria ter vindo, por que que eu vim? Ou, não queria encontrar fulano aqui. E assim por diante. Então, do momento que a gente chegou até agora, já houve mudança. Já houve mudança na nossa constituição corporal. A gente ficou um pouquinho mais velha, um pouquinho mais velho, né? Pelo menos alguns minutos mais velho, né? Então, a gente não vê essa mudança assim tão palpavelmente. Leva um tempo para ver algumas mudanças, mas a gente sabe que teve mudanças. A crise, ela traz esse chamado para que a gente olhe as mudanças na nossa vida e respeite as mudanças na nossa vida.
Um verbo que eu adoro também dizer no consultório, a gente precisa atualizar, não é que eu falo sempre? Atualizar, porque as pessoas nos conhecem, ou nos conheceram há 1 ano atrás, há 2, há 5, há 10 anos atrás, e a gente acredita, ou nós também encontramos aquela pessoa, como se ela não tivesse mudado nada. Principalmente na família, né? Tá ali, minha sogra é assim, ou a minha cunhada é assim, ou sei lá, meu irmão é assim. E você não percebe que pode ter mudado, essa pessoa pode ter mudado de um tempo para cá. Ou naquele momento que ela está falando com você, ela também mudou. E você continua com a mesma questão. Então, nós conseguimos ser livres e saudáveis em algumas áreas na nossa vida nas quais nós não resistimos às mudanças, não é? Então, nas áreas que nós conseguimos seguir o fluxo da vida, conseguimos seguir a mudança, nessa área a gente está seguindo o fluxo da vida e possivelmente não teremos crise. Por isso que quem se autoconhece, quem faz um trabalho de autoconhecimento, quem faz um trabalho terapêutico, quem faz um trabalho de se olhar, de ler, de se atualizar, de não ter tantas certezas na vida, de não falar, não, isso é certo, isso é bom. A pessoa que consegue fazer isso, ela vai estar naquela área muito mais, geralmente sem crise, ou com muito menos crise, certo? Porque é a área que a gente não resiste à mudança. Nós resistimos todo o tempo à mudança, até para as coisas positivas. A pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, ela quer casar, uma mudança que ela acredita ser positiva, certo? Mas ela resiste. Mesmo uma mudança saudável, que seria um casamento, que ela escolheu a pessoa, que ela gosta da pessoa, ela resiste. Eu vejo no consultório sempre pessoas que vão casar, que vão ter filho, que querem ter o filho, que adoram, que estão esperando. Ela resiste à mudança. Ela fica na dúvida, será que eu caso mesmo? Será que é ele? Será que eu não vou me arrepender mesmo? Não é? Então há uma resistência à mudança. Vai fazer uma viagem, você resiste. Mesmo quem quer, que faz, que programa, chega na hora e fala, ai, mas será que é isso mesmo? Será que eu não deveria ficar em casa, né? Será que era não melhor ficar? Será que não vai acontecer alguma coisa? Então, existe uma resistência à mudança. Os pensamentos e sentimentos são correntes de energia. A energia é uma força que aumenta por seu próprio impulso. Então, se nós temos pensamentos, se eles se auto-perpetuam, se a gente tem pensamentos, se nós temos sentimentos positivos, eles são correntes de energia. Eu penso numa viagem, depois eu sinto essa viagem, eu programo essa viagem, eu atuo nessa viagem, eu vou nessa viagem. Ou seja um casamento, seja um trabalho, um projeto, tudo isso vem dos nossos pensamentos, que vão para os nossos sentimentos, para as nossas sensações e que depois colocamos em ação, ou não colocamos, né? Se eles forem positivos, teremos fluxo de energia positivo. Se eles forem negativos, da mesma forma, teremos fluxo de energia negativo. E a energia é uma força que aumenta pelo seu próprio impulso. Quanto mais, pode ver, quanto mais você pensa, quanto mais você lê, quanto mais você exercita, mais pensamentos virão. Quanto mais sentimentos positivos você tem, mais sentimentos positivos você terá. A energia positiva, ela é ad infinitum. Sabe o que quer dizer isso? Vai esparramando. Você gosta dela, aí a relação fica boa, aí vocês falam bem, daí ela é incluída, os seus amigos passam a ser os amigos dela, na sua família passa a fazer parte do convívio dela e assim por diante. Se você tem isso no seu trabalho profissional, da mesma forma. Então, a energia positiva, os pensamentos bons, quando a gente fala positivo, é aquilo que não tem negatividade, aquilo que você não nega, certo? Os sentimentos que você tem de amor, de afeição, de sabedoria, de informações,
Quanto mais você distribui, mais você recebe. Não é verdade isso? Experimenta, é só experimentar. Vocês não precisam acreditar em nada que eu falo, tá? Nada. Mas a gente precisa experimentar, né? Pode ver, quando a gente fala bem de uma pessoa, isso reverbera de alguma forma. Então, isso é uma corrente inesgotável de energia. Você tem um círculo que aumenta, que aumenta, que aumenta, que aumenta. Seja no seu trabalho, quanto mais informações você tem, positivas, de informações boas, mais você terá. Não é? Porque amplia. No que você tem uma informação, essa informação amplia para para muitas. Para muitas. Se você tem um sentimento positivo, isso amplia para muitas pessoas. Se você conseguir fazer isso em termos planetários, você esparrama para o universo inteiro essa energia. Porque tudo reverbera. Tudo a gente já sabe que isso reverbera no universo. A gente já não tem mais a ilusão de que o meu mundo é só o meu mundo. O meu mundo é o mundo da Terra. E a gente está falando só do nosso planetinha. Imagine dos outros todos juntos, né? Então, se eu tenho, essa energia é ad infinito. Se ela for negativa, graças a Deus, tem uma crise. Por isso que a crise é fantástica. Então, a energia positiva, essa energia, ela vai aumentando pelo próprio impulso que você tem. Então, a energia positiva, essa energia de abertura do coração, essa energia de poder doar o que você já tem, doar os seus talentos, doar tudo que você tem, não no sentido material, doar as suas informações, doar o seu amor, ter esse sentimento de abertura do coração. Mas você esparrama isso para o universo. Então, a autoperpetuação positiva, se os pensamentos e os sentimentos estiverem fundamentados na verdade, o impulso autoperpetuador da corrente de energia colocada em ação vai aumentar ad infinito. É isso que eu ponho o slide, depois vou falando antes, né? Mas tudo bem, é assim que é. Então, a energia, ela vai esparramando, não é verdade? Se você tem um amigo, ele pode se tornar o amigo do outro. Se você tem uma família e você consegue compartilhar com seus amigos a sua família, você aumenta o número de pessoas na sua casa. E assim por diante. Se você consegue no seu trabalho fazer isto também, você vai ter mais possibilidades de parcerias dentro do seu trabalho. Agora, a autoperpetuação negativa é se as ideias, os conceitos, os sentimentos são baseados em erros. O impulso autoperpetuador da corrente de energia vai aumentar e se reforçar até romper. Isto é doloroso. É uma crise e nós resistimos a isso com todas as nossas forças. Então, a crise vem por causa disso. Os nossos erros, os nossos conceitos, a nossa negatividade, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa raiva, a nossa crueldade, né? Os nossos sentimentos de negatividade, quando eles não são baseados na verdade, esses sentimentos vão criando a crise e nós rompemos e nós resistimos a isso. O que a gente pode fazer com relação a isso? É olhar os nossos sentimentos, olhar os nossos pensamentos, olhar os nossos conceitos, olhar as nossas negatividades para que a gente pare. É como se tivesse que cortar, compreende o que eu estou falando? Parar com isso, porque essa é uma crise que está acontecendo na sua vida. E você vai ficar cada vez mais sozinho, cada vez mais sem relacionamentos, cada vez mais exigente, cada vez mais crítico com você e com os outros. Não é? Não é assim que a gente vê? Depois de um certo grau de despertar da consciência, é possível não permitir que a negatividade se instale profundamente.
Então, depois de um certo grau de consciência, quando a gente se observa e a gente se dá conta que está entrando naquele sentimento, é possível ter uma... não deixar que a negatividade se instale totalmente. Ela é confrontada no início e impedimos que a mesma comece no seu ciclo de auto-perpetuação negativa. Então, se você percebe um pensamento negativo e você está consciente desse pensamento negativo, você já pode cortar ali. Se você não percebe, isso aumenta, que aumenta, é como se fosse uma bola de neve que vai aumentando, aumentando e aumentando. E você não se dá conta de que você está nesse ciclo. Não é? Esse é o ciclo da auto-perpetuação negativa. E muitas vezes as pessoas ficam com ideias obsessivas, compulsivas, persecutórias, paranoicas com relação a isso. Vocês conseguem ver isso? Pega aquela pessoa que mais pega no seu sapato, a pedrinha do seu sapato. Essa pessoa, tudo que ela fizer, você vai ter um pensamento negativo com relação a ela, um sentimento negativo com relação a ela, e vai aumentando. Aí ela fala uma coisa, você fala, tá vendo? Eu falei. Aí ela anda de um jeito, também anda desse jeito. Andou desse jeito, é contra mim. É contra mim que ela faz isso. Ela não serviu o café quente do jeito... Ela fez de propósito. Tenho certeza que ela fez dessa forma. É contra mim. E você vai criando, vai criando, vai criando. Isto quer dizer auto-perpetuação negativa. Certo? Fica claro isso? Às vezes a pessoa até pode ter tudo isso que eu falei, mas às vezes não. Se você perguntar para ela, ela fala, não tive a menor ideia. Muitas vezes ela nem se deu conta que ela estava andando daquele jeito. Ou ela não se deu conta que não serviu café para você. Né? É claro que nós estamos dizendo, não estamos tirando o lado da outra pessoa. Pode ser até que ela também tenha isso com você. E aí é terrível. Quando tem a auto-perpetuação negativa dos dois lados, gente, é terrível, né? Por isso que vem a crise. Não é? Porque uma fala, mas ela pôs essa bota só porque eu detesto bota. Aí a outra fala assim, aí a outra pessoa pensa assim, mas ela pôs esse lenço na cintura porque ela não gosta de mim. E não é porque eu esqueci o cinto e precisei pôr não é porque eu esqueci o cinto em São Paulo e não tinha um cinto para pôr. Mas ela já vai pensar, ela pôs isso aqui contra mim. Contra mim. Não é porque ela não tinha o cinto, não. Com certeza é contra mim. Se a gente tem uma negatividade com a pessoa, as duas criam isso. Vocês imaginam? E todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Muita gente fez assim porque já sabe. É aquela pessoa que a gente sabe que a gente também pode fazer isso. E ela faz a mesma coisa. Imagine a separatividade e a crise que tem dentro de nós. Se a consciência assim decidir, a crise pode significar o término da auto-perpetuação negativa. A crise, se você se dá conta disso, a crise vem como o término da auto-perpetuação negativa. Muitas vezes, quando a gente não toma iniciativa, o universo toma a iniciativa por nós. E aí ela manda uma paulada, né? Ou é um desemprego, ou é uma doença, ou é uma morte, ou é uma, sei lá, uma falta de dinheiro, ou é sei lá, alguma coisa que vem assim, tum. Então, para que pare essa auto-perpetuação negativa? A gente, às vezes, não se dá conta disso. E isso é uma bênção, porque se a gente não conseguiu, que bom que o universo mandou isso para a gente. Porque se eu não consigo, é bom que venha. Então, a crise pode ser o término dessa auto-perpetuação negativa. E se a gente olhar para a nossa consciência, a gente pode ver qual é a minha parte nisso. Não é? Não se eu tenho uma crise, seja com alguém ou comigo, qual é a minha parte? Como eu criei isso? Seja alguma coisa comigo, como eu criei isso? E se eu tiver com uma outra pessoa, qual é a minha parte disso? O que eu também ajudei a ter essa crise?
O que eu proporcionei? No mínimo, o que eu não vi. Né? No mínimo é assim, quais foram os sinais que a outra pessoa, ou a relação, ou o chefe, estou falando de várias possibilidades, quais foram os sinais que eu não vi? No mínimo, eu não vi, não é? Ou então eu alimentei, ou eu me omiti por medo, de enfrentar e de dizer para a pessoa aquilo que realmente estava me incomodando, e aí eu me omiti. E aí a crise foi acontecendo, não é verdade? Então tem uma parte nossa que se omitiu. Se aprendermos a considerar a menor sombra da nossa vida cotidiana e investigar o seu significado mais profundo, saberemos lidar com a pequena crise e não chegaremos às grandes crises. Então, se a gente conseguir ver e lidar, ter consciência, o que eu provoquei. Porque às vezes a gente acha que foi, aliás, a gente sempre acha que foi o outro, né? Foi o outro que falou alto, foi o outro que foi ríspido, o outro que foi grosseiro, ou, enfim, tudo é fora. Ou foi as coisas externas, a temperatura, né? O clima, né, que fez com que eu ficasse desse jeito, ou foi o salário que eu ganho, ou qualquer coisa, sempre é fora. Nós estamos dizendo que isso também possa ser verdade, mas algumas coisas fomos nós que criamos, ou pelo menos a parte que nos cabe. Deixa eu olhar. No dia que eu fui no emprego, eu não consegui falar que esse salário era baixo, no mínimo. Ou então eu estava tão necessitada que peguei o primeiro trabalho que deu. O salário é baixo, mas eu não tinha nenhum, precisava do dinheiro para comprar uma coisa, eu peguei. No mínimo tem uma responsabilidade minha. Ou mudou a regra do jogo e eu não consegui enfrentar a pessoa. A pessoa disse que ia me pagar 3 mil e está me pagando 1.500. E eu não consegui enfrentar essa pessoa e falar, escuta, nós combinamos 3 mil. Como é que você está me dando 1.500? Então, uma parte é minha. Percebe o que eu estou falando? Que eu quero que vocês, principalmente quem tem vindo muitas vezes, vá criando uma consciência de profundidade dos problemas. E isso só acontece através da autorresponsabilidade. Só. É uma lei espiritual. A autorresponsabilidade. A gente não tira que tem as coisas externas. A gente não tira que tem o outro e a relação com o outro. Mas isto eu não posso, às vezes, modificar o outro. Às vezes eu não tenho o poder de modificar uma crise externa, mas eu posso modificar a mim mesma naquilo que me cabe, e ao fazer isso, possivelmente a minha relação com o outro vai modificar, e a minha relação com o planeta e com as outras pessoas, com o trabalho, e se cada um de nós fizer isso, nós vamos modificar o planeta. Não é? Quando não aceitamos de bom grado as mudanças necessárias, automaticamente entramos em crise. Quanto maior é a necessidade de mudanças e quanto maior a obstrução a essas mudanças, mais dolorosa é a crise. Então, é assim, tem uma mudança para ser feita, eu não faço. Às vezes é um trabalho, você está num trabalho profissional, você já terminou o seu ciclo naquele trabalho. Tudo que você tinha que aprender e que dar, já foi. Fechou. E você não percebe que fechou, certo? E aí você não percebe que você já pode começar um outro ciclo de outra forma. E aí você fica resistindo aqui. Resiste. Quanto mais resiste, mais a crise aumenta. E você vai ficar muito infeliz, não é? Pode ver que isso é um fato, que a gente pode experimentar e ver. Estou falando isso com todas as coisas, num relacionamento amoroso, no trabalho profissional, em qualquer coisa que você fizer. Quanto mais você tem uma mudança para ser feita e você não consegue fazer,
mais crise vai. Maior é a crise. E você fica nessa briga. Uma parte sua puxa para cá, uma parte sua puxa para cá. E você fica nessa dor e nessa resistência. É como se fosse um elástico que chega uma hora que se rompe. Né? Sabe, elástico, né? Chega uma hora que ele vai no limite máximo e se rompe. É a mesma coisa com a crise. E a gente, nesta hora, pode olhar para a crise e falar, tá bom, se eu não conseguir ver, rompi. Fui despedido, ou precisei pedir para ir embora, ou fui embora de um relacionamento, ou enfim, qualquer coisa, ou um amigo que se vai, às vezes é uma amizade que se rompe, que eu não vi. Né? Qual é a minha resistência? O que eu preciso fazer nesse lugar? Certo? A gravidade e a dor de uma crise não são determinadas pelo fato objetivo, né? Então, a gravidade de uma crise, é interessante isso, porque muitas pessoas estão em crise e elas dizem assim, mas eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, enfim, parece que tudo está indo bem. Então, muitas vezes a gente não olha que não tem a parte externa da crise, ela não tem muito a ver, ou às vezes tem a ver, mas não é só isso, a gravidade e a dor não é só pelas coisas, não é uma catástrofe. Às vezes, até numa catástrofe, numa crise real, um tsunami, um terremoto, uma crise real que acontece, as pessoas até recebem bem aquilo. Ou lidam de uma forma, como que umas pessoas lidam de uma forma muito boa e outras pessoas lidam de uma forma muito ruim. A gente não está dizendo que isso é bom, né? Deixa eu deixar claro, só vamos pensar que eu acho que os terremotos e os tsunamis devem vir todos os dias. Mas a gente vê isso, não é verdade? Como a gente pode ver isso como uma forma de ajudar? Como pessoas fazem um movimento muito grande. Eu estava vendo outro dia essa questão das torres, né? Agora o 10º aniversário das torres dos Estados Unidos, as torres gêmeas. E estava vendo assim, uma pessoa que virou terapeuta musical. Não sei se vocês viram isso, né? Que ela sabia tocar piano e ela foi fazer isso para as crianças. Eu fiquei muito comovida com essa reportagem dessa pessoa. Ela foi ensinar, ela foi tocar piano para as crianças cujos pais morreram. E aí ela descobriu que era isso que ela queria fazer o resto da vida dela. E não tinha nada a ver, ela nunca tinha usado o piano como uma terapeuta. E ela foi aí ela foi para a formação de terapeuta musical, e estava dando aula para essas crianças que quiseram aprender com ela, e agora, depois de 10 anos, alguns dos alunos dela estão fazendo a mesma coisa. Percebe? Então, a questão externa, se a gente olhar, é claro que é uma catástrofe, é claro que é uma dor insuportável, ninguém está dizendo que não seja, mas como nós podemos olhar para a coisa externa, ela move de formas diferentes dentro de nós. E às vezes uma coisa muito pequena, a gente entra numa crise danada, né? Às vezes uma coisa que alguém falou, ou que alguém fez, né? Ou tirou a nossa agenda do lugar, né? Tirou a agenda do lugar, é uma crise. Né? Porque como foi invadir a minha agenda? Como foi pegar a minha agenda? E aí vira uma crise. Né? Não que isso não possa ser uma crise. Pode ser, porque a pessoa tem, como a gente tem falado, imagens da infância, de invasão, dores da infância, que às vezes pegar aquela agenda e tirar do lugar pode trazer dores insuportáveis para a pessoa. Que se talvez ela tivesse num terremoto, ela tivesse com menos dor do que tendo aquela invasão da agenda dela. Não é? Não é assim? Cada crise que a gente tem no cotidiano, procure olhar como uma crise real. E também quando outra pessoa traz uma coisa que para você fala, ai, que bobeira, ela falando isso, imagine que bobagem falar isso, não é nada. Tirou o sapato do lugar, imagine.
Ai, pega o sapato lá. Não é assim que a gente faz? Quando alguém traz uma coisa que para nós não tem muita importância. Não é uma crise. Mas para aquela pessoa é uma crise. Então, a crise, ela pode estar, a dor e a gravidade da crise, às vezes não tem a ver com o fato objetivo, né? E aí entra a nossa compaixão. A nossa compaixão por nós mesmos e a nossa compaixão pelo outro. Porque, às vezes, nós nos autoflagelamos e nos batemos, porque a gente fala, mas por que eu fui preocupar com isso? E aí a gente fica pior ainda, né? Porque a gente tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e ainda está em crise. Não é assim que a gente fica? Fica muito brava. A fulana está morrendo de fome, a outra está morrendo de câncer, a outra tem não sei o quê, a outra tem não sei o quê, e eu estou aqui brigando porque pegaram a minha agenda. E a gente ainda fica se autoflagelando, porque para você aquilo é uma crise. Não é? Então, olhar para isso com compaixão, né? Ao mesmo tempo, lidar, porque quando a gente fala, não é assim lidar com compaixão e tá bom, agora a minha agenda é o centro do universo. Né? Estou trazendo esse exemplo, não sei porquê, mas é um exemplo bobo, mas é qualquer coisinha que acontece, não é? Não servir o café quente, a gente entra em crise, né? Alguém não mandou e-mail, mandou para todo mundo e não mandou para mim. Como não mandaram para mim? Justo eu, né? A gente não fala isso? Justo eu, só para mim. Então, se fosse a crise, virou a crise do universo, vai mudar todo o planeta porque você não recebeu o e-mail daquela pessoa, né? Ou, às vezes, a pessoa não lembrou do seu aniversário. Nossa, mas como é possível? Não é mais minha amiga, está arriscada, porque nem lembrou do meu aniversário. Que amiga é essa que não lembra? Então, mas ser compassivo com você, tá? Nesse momento, eu fiquei chateada porque não ligaram, ou não fizeram, ou qualquer coisa que aconteceu. Todo mundo ri porque a gente entra em crise por umas coisas muito engraçadas, né? Agora, se a gente olha, a gente tem compaixão. E se a gente tem compaixão por nós, possivelmente nós vamos ter compaixão pelos outros. E se a gente não tem por nós não vamos ter compaixão pelos outros. Pode ter certeza do que eu estou falando. Porque a compaixão começa com a gente. Né? Não se autoflagelar e não se maltratar começa com a gente. Tá bom, é uma crise pequena, mas eu estou em crise porque não ligou. Ou porque não mandou o cartãozinho, ou porque, sei lá, esqueceu de alguma coisa, né? A crise visa demolir as velhas estruturas para que uma nova estrutura e mais eficiente seja erguida. É bonito, né, isso, né? Então, a crise, ela vem como assim, a velha estrutura não serve mais, então vai ser erguida uma nova estrutura. Ela vem para romper isso. Porque, às vezes, a gente não consegue romper. E a gente só olha para aquilo que a crise, né? Fica parada na crise. E não fica para a nova estrutura. Né? A nova estrutura. Que nem eu trouxe esse exemplo dessa moça que foi tocar piano. Né? Ela percebeu, ou no coração dela, ela ficou, essa é uma velha estrutura. Eu posso ficar chorando o resto da minha vida. Tá bom. E vai ficar chorando o resto da vida mesmo. Ou ela pode fazer de uma nova forma, né? Então, em cada exemplo, se você saiu do emprego, você vai falar qual é a nova estrutura que eu vou ter. Às vezes é para você abrir um negócio e você está lá com o chefe falando todo dia. Você não se dá conta que você já é capaz de fazer uma coisa. Ou, às vezes, é para você ir num outro espaço que estão precisando que você faça um tipo de trabalho diferente. Fica claro o que eu estou falando, né? Então, você não percebe, às vezes é deixar uma casa, porque aquela casa, aquele bairro já não condiz mais com você. Às vezes é mudar de uma cidade e você não se dá conta. E aí vem uma crise e você muda, você percebe que aquele local que foi bom, porque a gente fica preso. Ai, mas foi bom aqui, né? Mas eu ganhei dinheiro aqui, mas eu não sei o que é aqui. A gente não percebe que já está podendo ir para outro lugar e erguer um novo trabalho, uma nova relação, uma nova vizinhança, um novo, enfim, novos e novos e novos, não é? A mudança é possível
quando assumimos a responsabilidade adulta, quando o ego conhece as suas limitações, né? O ego quer dizer a nossa personalidade. Quando a gente consegue seguir a mudança, ter a mudança, quando a gente assume a responsabilidade. Por isso que um dos pilares da nossa vida tem que ser a nossa autorresponsabilidade. Quando a gente não fica só naquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente acha que deve ser, não é? Quando a gente assume a responsabilidade adulta e quando também a gente conhece as nossas limitações. Eu já fechei aqui, eu não preciso ficar continuando a fazer isso. E quando acreditamos no poder da inteligência universal que habita em nós, em todas as ocasiões, e que começa a trabalhar no momento em que nos abrimos para ela. É a luta do ego, da personalidade com o eu superior, com o eu universal, com o universo. Então você fica resistindo. Então, quando a gente assume a autorresponsabilidade, a gente também consegue fluir com o universo. Às vezes a gente quer ficar aqui, mas a nossa tarefa já está sendo chamada para lá. E a gente fica resistindo. E aí vem a crise. Não é? Quando eu vim para Campinas, há 17 anos atrás, fiquei muito resistente, muito. E tinha umas pessoas que queriam que eu viesse, muito. E eu falava, não, eu estou em São Paulo, já tenho o meu consultório lindo, maravilhoso, eu não quero ir. Quanto mais eu fazia isso, mais gente vinha para Campinas. Né? Mais pessoas me procuravam, mais gente queria grupo. Mas chegou uma hora que eu parei com a resistência e segui o fluxo do eu universal. Né? Falei, não, tá bom, então se é para eu ir, vai ver que o universo está querendo que eu vá fazer alguma coisa lá, então vamos embora. Né? Aí você relaxa. Né? E aí isso faz parte da vida. E aí você fica feliz e você percebe que o ego quer isso, porque isso é mais cômodo ou mais fácil, mas a sua alma já pode fazer mais. Né? Sua alma já pode fazer mais. E isso é maravilhoso. Estou falando do meu exemplo, porque é o único que eu posso ter. Mas todos vocês que estão aqui já sabem do que eu estou falando. Não é? Então, a personalidade fica resistindo. Um cargo de chefia, Deus me livre. Mas se você está sendo chamado, é porque você já pode. Você já pode dar mais consciência para mais pessoas. E assim por diante. Casar, né? Casar, estou tão bem aqui, né? Faço tudo que eu quero, tenho a minha casa, um relacionamento novo. Deus me livre, começar tudo de novo, né? Que a gente pensa que é tudo de novo, mas é sempre novo. E aí a gente fica, né, no conhecido. E a gente não vê e que está perdendo a possibilidade. O universo já está chamando você. Você já pode sustentar um relacionamento. Você já é mais capaz de sustentar um relacionamento. Ou ter filhos, né? Quem quer ter filhos? O universo já está falando que você pode ter filhos, que você já cuida de você e pode cuidar também de um outro ser. Já cuida de um relacionamento e também pode cuidar de um outro ser. Então, a crise vem porque a gente já pensa que já está dando o máximo. E a gente tem muito mais para dar. Independentemente de como vivenciamos as crises, sempre há nelas uma mensagem para a nossa própria vida. Então, a gente precisa decodificar qual é a mensagem da crise. Né? E não ficar ali na crise, né? E fica, mas que horror que eu estou vivendo isso, que problema, que tristeza. Nossa, mas eu estou tão bem agora, o que veio acontecer isso? O que eu vou fazer com isso? Meu Deus, eu não vou conseguir sair disso. E fica ali, né? E conta para ela, você sabe o que está acontecendo comigo? E conta para ela, você não sabe o que está acontecendo comigo. 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 E fala, não, né? Vamos ver o que está acontecendo realmente comigo para que eu possa dar o salto. Para que eu possa ir em busca, para que eu possa olhar qual é a mensagem dessa crise. O que essa crise está querendo me dizer? Isso em qualquer, seja uma doença, seja um desemprego, seja um relacionamento, seja uma discussão, seja qualquer coisa.
Qual é a mensagem? O que eu não estou conseguindo ver ainda? E pedir ajuda para alguém, ajudar você a decodificar essa mensagem. Quais são as imagens que você formou para que você tenha essa crise? Quais são as crenças que você tem que trouxe essa crise? Quais são as concepções errôneas que você tem com relação à vida? E assim por diante. Onde está a mensagem? O que eu não estou conseguindo ver e que eu quero ver e que eu sustento ver? A gente tem medo mesmo, todos nós temos. O medo é um dos grandes empecilhos, pode ser, obrigada pela palavra, empecilhos da gente crescer, né? Porque o medo paralisa. O medo paralisa. Quando a gente está com medo, a gente paralisa, fica duro. Né? O medo ele é só necessário numa situação de defesa real. Né? Por exemplo, se um assaltante estiver aqui, eu paraliso, aí ele é válido. Se viesse um tigre me avançar em mim, eu paralisava, era válido. Mas é só aí que ele é válido, numa defesa real. Quando ele é pelo medo de correr riscos, pelo medo de manifestar os meus talentos, pelo medo de não ser reconhecida ou de ser criticada, aí ele paralisa e é um grande empecilho para que a gente arrisque-se, vá, não é? Então, ele é um dos maiores empecilhos. Muitas vezes também vem orgulho, né? O orgulho também pode ser um impedimento, porque eu acho que eu devo fazer, eu sou o melhor do mundo e eu não vou me sujeitar. Como que eu, que sou isto, fui despedida? Como? E aí eu não mudo de lugar. Né? Pode ser um orgulho. E o orgulho não aparece só assim, descancarado, como eu estou falando. O orgulho pode ser muito sutil, muito sorrateiro, o medo também. E às vezes também pode ser pela minha obstinação que vem a crise. Tem que ser do meu jeito. Eu tenho que ganhar tanto, o chefe tem que ser deste jeito, o meu horário tem que ser deste jeito, certo? E aí eu fico com crise, porque nem sempre tudo o universo vai girar em torno de mim, né? Nem sempre. Seria bom se girasse, mas não gira. Então, a gente pode também, pela nossa obstinação. Esses três partes, orgulho, o medo e a obstinação, são as distorções daqueles três ali. Né? Essas três distorções principais. Tem muitas. Arrogância, não é? Muitas coisas podem estar envolvidas. Um casal que se separa, se ele se separou, já está em crise. Né? Pronto. Parte desse princípio. Pode ser uma crise explícita ou não. Mas um casal, ninguém se separa se está indo tudo bem, né? Se eu estou feliz, o outro está feliz, se a gente está se relacionando, está tudo bem. Ou se a gente está... Não é nem está bem, mas se a gente está conversando, lidando com os problemas, porque a gente pensa que está bem quando os dois estão caladinhos. Ah, tá tudo bem. Você pensa que esse é um relacionamento bom. Às vezes um relacionamento bom, a maioria das vezes um relacionamento é bom, quando ambos estão conseguindo trazer toda a verdade do que está acontecendo. E se colocando. Não falando do outro, você fez isso, você fez aquilo. Falando de si mesmo. Eu não estou feliz com isso. Eu não estou bem, eu estou com ciúmes, eu estou com inveja, eu estou competindo com você, falando da gente, não do outro. A gente traz, o relacionamento está bom quando a gente se coloca de uma forma respeitosa com o outro e quando o outro também se coloca com relação a nós. Aí o relacionamento está bom. Mesmo falando as coisas desagradáveis, o relacionamento está bom. Porque está tendo intimidade, está tendo verdade, certo? Honestidade no relacionamento. Respeito
no relacionamento. Então, não quer dizer só quando está tudo bem. Não, às vezes não está bem, mas estão conseguindo falar. Então, a pequena crise que veio, a pessoa está lidando. A pequena crise está lidando, zerando todo dia o relacionamento. Esse relacionamento está bem, né? Às vezes não suporta, não dá certo. Você trouxe, existe uma crise, sim, existe uma crise, por isso se rompe. É verdade o que você falou. Um casal, se ele está, às vezes chega num limite do insuportável, né? Seja pela omissão, ou pela briga, ou pela energia negativa que está, seja pelo que for, é insuportável ficar junto. Então vem a crise e se separa. Até aí ficou certo. Aí quando ele constitui uma outra família, é essa a pergunta? É uma crise pelo novo? É essa a pergunta? Você entendeu isso? Ela pode ser uma crise pelo novo, mas pode ser, se você entra com o aprendizado que você teve no primeiro relacionamento e trabalhou qual foi a sua parte que fez com que esse relacionamento, no primeiro relacionamento, você precisou se separar, você vai para um novo relacionamento com um novo aprendizado e pode ter crise também, claro. Pode ter crise também, né? Pode ter crise. Mas como que a gente... Quando, por exemplo, eu adoro trabalhar com casais, eu já falei isso 1000 vezes, mas eu adoro mesmo. Por quê? Porque eu acho que os casais trazem a energia da união ainda, quem procura terapia. Né? E se quer fazer terapia, é para se ficar no relacionamento, ficar bem e trabalhar as questões, e se sair do relacionamento, poder viver de uma forma que aprendeu nesse relacionamento, e outro também viver o que aprendeu nesse relacionamento. E aí vai procurar um novo relacionamento, se isso for o caso, mas com o aprendizado da sua parte do erro no relacionamento. Fica claro? Não tem importância. Às vezes terminou mesmo. Às vezes chega no fim e a pessoa... Eu tenho casais que se ficaram, muitos casais que estão juntos até hoje, e alguns casais que não estão mais juntos. Mas era tão diferente, mas o que eles aprenderam através de se conhecer, do que eles conseguiram ver, do aprendizado do que não deu certo, daquilo que pode melhorar, eles foram para outras relações de uma forma muito melhor. Se não aprendeu, sabe o que acontece? Vai ter esse casamento durante alguns anos, se separa, vai ter outro casamento, daí não sei quantos anos e se separa, vai ter outro casamento, daí não sei quantos anos e se separa, até o fim da vida. Está com 90 anos casando de novo. Só que não aprendeu nada, vai casar de novo. Às vezes, as crises acontecem do jeito que ele falou, não é? Às vezes é verdade. Uma crise, por exemplo, uma crise no relacionamento pode desencadear muitas outras crises. Isto pode ser verdade e muitas vezes é verdade. Mas, algumas vezes, isto pode ser diferente. Depende de como a pessoa tem imagens de respeito, imagens de companheirismo, gratidão pelo que recebeu no relacionamento, a possibilidade de refazer. Às vezes a pessoa está precisando lidar também, além do relacionamento, com menos do que ela vivia e ela não percebe isso, né? Porque às vezes a gente tem muitas coisas que a gente tem porque tem, e nem percebe que a gente viveria com muito menos. Às vezes é uma possibilidade da pessoa rever essas imagens, rever essas crenças de que ela precisa ter tudo aquilo, rever a imagem do que é o homem, do que é a mulher. Então, às vezes é uma crise grande, como você está colocando, porque a pessoa tem muitos conteúdos para trabalhar, e aí é uma bênção. Porque você vai trabalhar com muitos conteúdos. Agora, é claro que sozinho é difícil de se trabalhar tantas crises juntos. Né? Por isso que está no grupo de estudos, está numa terapia, ou se você não tem possibilidade disso, ter um amigo que você possa confiar totalmente, ou alguém que você possa compartilhar e te ajudar.
né? Ou uma boa leitura, enfim, algumas outras coisas. A oração pode te ajudar, para quem acredita na prece. A meditação, que faz esvaziar a mente e ver. Mas, às vezes, a pessoa precisa rever muitas coisas que ela não viu. E aí ela vai rever tudo junto. E é claro que é uma crise grande. E tem pessoas que faz trabalho comigo, quando faz, por exemplo, essa terapia de casal, quando a pessoa acorda antes, às vezes é muito leve. É muito leve. Muito, muito leve. Simplesmente o relacionamento não está dando certo, vamos ver o que é bom para um, o que o outro precisa mais, como que a gente pode fazer. A gente sabe disso, que pode ser, não necessariamente, é uma crise total. Agora, quando a pessoa não tem consciência, a crise é total. Quanto menos consciência, maior é a crise. Quanto mais consciência a pessoa tem, menor é a crise. E se num relacionamento chegou num rompimento, num divórcio, porque teve crises, teve momentos que não foram vistos e não foram trabalhados. Ou foram e a gente não sustentou trabalhar. Isso, é isso mesmo. Você usou palavras diferentes das minhas, mas é a mesma coisa. É não resistir a elas, né? É não resistir, é enfrentá-las, é olhar para isso, é ver qual é a sua parte, e aí você sana ali logo. Né? É isso mesmo. Num relacionamento amoroso, quando você consegue cada dia zerar, como você falou, possivelmente você vai ter sempre um relacionamento vivo e vibrante. Porque aí você permite também que a outra pessoa faça o mesmo. E aí dificilmente fica coisas. É como se fosse, a gente fala copo d'água encheu, né? Um copo enche gota a gota. Né? Então você vai deixando lá uma gota, outra água. Quando chegar a última gota, você fala, entornou o caldo. Né? Mas não foi aquela. Aí você fala, só porque eu olhei para aquela pessoa, a gente vai se separar? Não é isso que as pessoas falam? Mas só porque eu viajei hoje, só porque eu falei para minha mãe vir aqui em casa hoje, a gente está se separando por causa disso. Né? Não é isso que a gente vê? Ou eu fui despedida porque eu não entreguei o relatório hoje às 4h. Não. Sinto muito. São pequenas gotas que a gente não foi vendo. Aquela é a última, que transborda. Mas todas as outras foram. É isso mesmo que você falou, é isso mesmo. Quando você está resistindo, você percebe que a vida está te levando para o outro lado. Que nem eu disse o meu exemplo de Campinas e São Paulo. Você fica resistindo. Ai, mas está tão bom aqui, está tão legal. Quando você começa a resistir, é porque você está começando a perceber que já é outro rumo. Se você tem um relacionamento, você fala, mas não fico alegre nunca, o cara nunca aparece, não telefona. Mas eu quero ficar com ele. E aí começa. Né? Alguma coisa está avisando aí. A TPM pode ser uma crise se você ficar resistindo a ela. Ela pode ser uma crise. Eu sou de TPM, aí você acaba com os outros. Né? Que é isso que as mulheres são muito perspicazes. E elas usam determinadas coisas, os homens também, de outro lado, né? E às vezes uma coisa que é hormonal, né? Porque uma TPM é uma coisa hormonal. Ou se você já sabe que você vai entrar em TPM, você pode meditar mais, rezar mais, tomar um remédio, se for o caso, procurar seu ginecologista e resolver o seu problema de TPM e não descarregar nos outros. Porque tudo é motivo para a gente descarregar nos outros, né? Aí é a mesma coisa, estou grávida, então eu estou com desejo, não vou fazer, não sei das quantas, né? Também pode ser se você está grávida, é uma coisa super natural estar grávida, né? É natural estar grávida, a não ser que você tenha um problema de saúde sério, que precisa ser tratado,
mas é uma coisa natural. Não é para você voltar para a menininha e querer que o papai faça todos os seus gostos, né? E assim por diante. Então, a crise, a TPM pode ser uma crise dependendo de você. Então, eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Se quiserem vir dia 20, são convidados, tá?